Abra sua Bíblia em Salmo 37. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, diz o Senhor, credes também em mim. João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Igreja, o Senhor está preparando tudo. Está tudo preparado. Está preparado. Está preparado, se prepare, meu irmão. Jesus Cristo vai vir buscar uma noiva sem mancha, sem ruga. É tempo de nós limparmos as nossas vestes. Se for necessário trocá-las, vamos trocar as nossas vestes. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor como noiva preparada, não como noiva tola, como noiva preparada. E como nós preparamos? Tendo azeite. Azeite fala de preparo, azeite fala de unção. Que estejamos preparados, amém? Eu estou com isso no meu coração. Hoje à tarde o Espírito Santo me falou muito comigo nesse sentido. Nós como igreja, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou e Ele em breve voltará. A minha expectativa está totalmente em Deus. Sabe, o meu coração está ardendo pela vinda de Jesus. Quem está com o coração ardendo em Jesus aí? Minha expectativa está toda no Senhor. Fique atento a Jesus, Ele está aqui. Fique atento ao que Ele quer falar e fazer no nosso meio. Abra o teu coração. Entenda que a vontade dEle para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Saiba que Ele está aqui, Ele quer te tocar. O que você precisa fazer é abrir o teu coração. Abre o teu coração essa noite para Jesus Cristo. Fique atento a Jesus Cristo, amém? Diz o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo Ele fará, e Ele te guiará. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém? Até aí. Pai, obrigado pela Tua palavra, Jesus. Pai, obrigado, Jesus, porque Tu és bom o tempo todo. Pai, obrigado, Jesus, porque a Tua graça, ela nos basta. Pai, que a Tua presença venha e fale conosco, que Teu Espírito se mova no nosso meio. Tenha liberdade de agir neste lugar. Pai, que nós possamos nos colocar diante de Ti. Eu de mim, eu nada posso fazer e nem nada posso trazer para este povo que está aqui nesta noite. Mas Tu podes, ó Deus. Tu podes atender a necessidade de todos que estão aqui. Eu não sei o que as pessoas estão buscando, o que elas vieram buscar essa noite. Mas Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o que cada um precisa. O que nós precisamos é apenas que Tu faça a Tua obra e nós não venhamos atrapalhar aquilo que Tu queres fazer, ó Pai, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã, eu comecei da mesma forma que eu vou começar essa noite, falando. Eu estava pensando, nós estamos no ano de 2020, primeiro culto de 2020, ou o segundo culto deste domingo, primeiro domingo de 2020. E sempre no começo do ano, eu começo a fazer uma retrospectiva sobre a minha vida.
sobre tudo aquilo que aconteceu no ano de 2019. Eu creio que isso é natural, é inerente de todo mundo pensa o que aconteceu, como foi, o que fez, como agiu, as coisas que, da forma que nós nos movemos. E eu comecei a refletir sobre a minha vida. E algumas coisas o Senhor começou a ministrar comigo. Eu comecei a pensar das coisas que alegraram o coração de Deus, as coisas que eu me movi de acordo com a presença do Senhor. Mas eu também comecei a refletir sobre algumas coisas que eu me movi de acordo com a minha vontade, coisas que de repente não estavam no propósito nem no plano de Deus para a minha vida, mas muitas vezes por causa do ativismo, por causa da correria, muitas vezes por causa da preocupação, a gente acaba fazendo. E eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a pensar muito sobre a minha vida. E por mais que tenhamos feito coisas para o reino do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele falou assim para mim: para 2020 eu quero algo mais de ti. O Espírito Santo de Deus falou para mim: você precisa entregar algo mais. A gente muitas vezes acha que a gente fez o necessário, né? Muitas vezes a gente acha que de vir na igreja, de ouvir uma palavra, de cantar louvores ao Senhor, até mesmo em ler a Bíblia quando está em casa, a gente pensa assim: isso foi legal, agradou o Senhor. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? O Senhor espera muito mais de nós. O Senhor, Ele espera muito mais de nós. O Senhor quer que façamos muito mais para Ele. Muitas vezes a gente pensa que a vida é somente aquilo que nos cerca, somente aquilo que muitas vezes nós temos interesse, que nós entendemos que são os nossos interesses, até mesmo alguns que dizem respeito à casa do Senhor. Mas existe algo muito mais profundo, existem coisas que o Senhor quer nos revelar, existem coisas profundas em Deus que Ele quer nos revelar. Você entende isso, meu irmão? Existem coisas profundas que Deus quer nos revelar, e nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos nos aproximar mais com Ele. Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos, para as nossas próprias vontades, e olhar para aquilo que diz respeito ao reino. O reino de Deus. Nós precisamos trabalhar para Ele, nos envolver com Ele. E eu comecei a pensar sobre isso com relação à minha vida, e eu falei: Senhor, eu quero fazer muito mais para Ti. Que 2020 seja um ano onde eu vou me entregar muito mais, me envolver muito mais, conhecer muito mais ao Senhor, ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Que essa seja a maior motivação dos nossos corações, amém? Eu entendo que Deus, Ele quer se revelar a nós nesse ano de 2020, amém? Tu crê? Eu creio que será um ano que nós iremos usufruir, mas muito mais de usufruirmos aquilo que diz respeito a coisas físicas e materiais. Ele quer que usufruemos de coisas espirituais, de intimidade profunda. Ele quer que conhecemos Ele de uma forma muito profunda. Ele quer que nós não sejamos superficiais, mas que sejamos profundos, que possamos mergulhar em Jesus Cristo, que possamos conhecer Ele cada vez mais. O que eu estou te falando, meu irmão, é algo que o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Ele começou a ministrar comigo a esse respeito, e eu falei: Senhor, eu quero abrir o meu coração para Ti. Eu quero parar de olhar para mim mesmo, eu quero parar de olhar para as minhas próprias necessidades, e eu quero olhar para Jesus Cristo em todo o tempo. É difícil, porque nós temos a nossa vida, nós temos a correria do nosso dia a dia, que não é fácil. Eu entendo, a gente fala muitas vezes que
que o tempo está sendo abreviado, eu creio que está sendo, mas o dia continua tendo 24 horas, amém? O dia continua tendo as mesmas horas que tinham antigamente, só que a correria do mundo, a correria do dia a dia, acaba fazendo com que o dia passe mais rápido, e parece que o tempo está sendo abreviado, mas nós precisamos entender que o tempo é o mesmo. O Senhor, Ele é dono do tempo, e nós precisamos nos envolver com o Senhor cada vez mais neste tempo que nos resta. Existe um tempo, a Bíblia diz, em Eclesiastes, existe um tempo para todas as coisas, mas muitas vezes nós acabamos nos envolvendo com a nossa própria vida, com o nosso próprio dia a dia, trabalho, escola, faculdade, filhos, pais, situações, e a gente acaba tirando os nossos olhos do Senhor, e nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos olhar para o Senhor. Eu tenho convicção de que nós experimentamos em 2019 coisas extraordinárias do Senhor, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se eu perguntasse, todos levantariam a mão, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele quer se mostrar a nós de uma forma extraordinária, Ele quer nos levar a coisas extraordinárias, Ele quer que tenhamos experiências extraordinárias. Eu creio, só que nós precisamos entender que o extraordinário muitas vezes estão nas coisas simples, e que nós iremos usufruir de coisas extraordinárias, mas que são simples, mas muitas vezes nós temos os nossos olhos em coisas grandes, que muitas vezes não é aquilo que o Senhor tem preparado para mim nem para você. Ele tem poder para nos entregar e nos levar a coisas grandes, com certeza nós temos, com certeza Ele tem, mas nós precisamos entender que Ele se manifesta em coisas simples, em coisas pequenas, e nós precisamos estar atentos, porque é dessa forma que muitas vezes Ele quer se revelar a nós e mostrar o amor dEle por nós. E quando eu estava lendo esse texto, para falar a verdade, quando eu estava refletindo sobre a palavra, esse texto era um texto que já estava no meu coração, e ele começou a falar muito profundamente comigo, e eu tenho certeza que ele vai falar contigo também. Ele começa falando para nós não estarmos preocupados com os homens maus e perversos, porque eles cessarão, eles acabarão. E eu fiquei questionando a Deus, por que esse texto, que é um texto davídico, por que começa falando sobre os nossos opressores, muitas vezes, aqueles que se levantam contra nós, aqueles que querem nos aborrecer? E eu comecei a questionar o Senhor. Ele falou que muitas vezes a bênção do Senhor está muito perto de nós, mas se levanta algum opressor, se levanta algum problema, alguma dificuldade, nós tiramos os olhos rapidamente do Senhor, e muitas vezes Ele quer que nós olhemos além das dificuldades. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos os olhos nele, e as dificuldades muitas vezes atrapalham de nós enxergarmos a bênção que está perto de acontecer, de nós usufruirmos aquilo que Ele tem de melhor para nós. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é poderoso, que não existe nenhum inimigo que se operar, que se colocará diante de ti, que o Senhor não tem poder para destruí-lo. Basta nós crermos em Deus. E aí ele começa falando: confia no Senhor e faça o bem. Nós precisamos confiar no Senhor. Sabe de uma coisa? Isso é muito comum. Tem muita gente que diz que confia no Senhor, mas só confia no Senhor nos momentos de dificuldade. Quando aparece alguma situação difícil, aí recorremos ao Senhor. Aí nós falamos que nós confiamos no Senhor, mas muitas vezes a confiança ela é vinda
por causa do desespero. E nós precisamos entender que nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração. Nós precisamos confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele tem o melhor para cada um de nós. Basta nós crermos nele. Basta nós nos lançarmos diante dele. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Sabe qual é o melhor desfrute que nós podemos ter? É a segurança. E sabe em quem? Em Jesus Cristo. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus Cristo. Ele tem poder para nos levarmos em lugares que nossos olhos nunca imaginaram ir. Mas nós precisamos confiar nele. A despeito de qualquer circunstâncias, a despeito de qualquer situação, os nossos olhos têm que estar no Senhor, porque Ele é o autor da nossa fé. Está nele, a nossa confiança está nele. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. A confiança, ela é totalmente espiritual e ela está em Deus. Aí a segunda palavra desse texto fala em deleitar-se. Ela diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do coração. Deleitar fala de usufruto, fala de descanso, fala de confiança em Deus. Deleite no Senhor e confie nele. O Senhor é um Deus que está com os braços estendidos para cada um de nós. O Senhor é aquele que está preocupado com cada um de nós. O Senhor Deus, quando Ele diz para nós nos deleitarmos nele, é porque Ele nos conhece. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que cada um de nós estamos passando. Ele nos conhece no mais profundo. Mas sabe por que nós não nos deleitamos nele? Porque nós só olhamos para as nossas situações. Nós só olhamos para as situações difíceis e nós acabamos não descansando em Deus. E Ele quer que nós deleitemos nele. Que possamos deleitar no Senhor e saber que Ele é Deus. E saber que Ele tem solução para toda e qualquer circunstância. Não importa, meu irmão, o que você está passando. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que você viveu em 2019. De repente você pode falar para mim assim: Tito, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o ano que foi de 2019. Tanta luta, tanta dificuldade. Eu sei, meu irmão. Sabe por quê? É algo que eu sempre tenho comentado com algumas pessoas e eu sempre comento com a Sul. Foi um dos anos mais difíceis da nossa vida. Foi anos de muita luta, de muita dificuldade, de muita prova. O Senhor nos provando. O Senhor nos levando a situações de que só pela fé mesmo, de nós passarmos por aquilo. Foi ano difícil. Foi um ano de muita luta, de muita batalha. Mas foi um ano extraordinário. Porque nós, mesmo em toda essa situação, nós conseguimos descansar em Deus. Não importa o que você está passando, se está passando por luta, meu irmão, descanse em Deus. Confia nele, mas descansa nele também. Confia verdadeiramente nele, mas descansa. Deleite-se no Senhor. Entrega para Ele. Tira essa ansiedade do teu coração. Eu falei isso hoje de manhã também. A ansiedade é o mal do mundo, é o mal da humanidade. A ansiedade tem levado pessoas a depressões, a todo tipo de problemas emocionais, psicológicos. Tem levado pessoas
a ficarem na cama, num leito de enfermidade. E muitas vezes o corpo da pessoa está normal, mas o psíquico da pessoa está totalmente doente, por causa da ansiedade, e a ansiedade deste mundo. E a palavra do Senhor diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Ele a sua ansiedade, meu irmão. Tire todo esse desespero, esse medo. Um dos problemas da humanidade é o medo. Hoje nós saímos na rua, nós temos medo. Hoje eu saí para passear com os cachorros. No finalzinho da tarde eu falei, vou dar uma passeada para ver se meu coração fica mais tranquilo, porque a gente fica preocupado com a palavra. E eu saí para dar uma volta com os meus cachorros. E tinha um casal, tinham 2 meninos novos sentados na frente de uma casa. E eu fiquei olhando para eles e eu já pensei que eram pessoas que iam fazer mal para mim ou para alguém, ou entrariam em alguma casa. Muitas vezes eram pessoas que não tinham nada a ver, apenas estavam passando naquele lugar, apenas estavam ali de repente para pedir alguma coisa, alguma ajuda. E hoje em dia andamos em tempos de tanta preocupação, de tanto medo, que em tudo a gente vê mal. E muitas vezes são essas oportunidades que nós perdemos de falar do amor de Deus. Eu tive a oportunidade de chegar e falar do amor de Deus, mas a minha preocupação fez com que eu nem chegasse perto daqueles 2. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque para mim é um aprendizado. Eu tenho crescido em Deus com essas coisas. Todo mundo diz que nós aprendemos com os nossos erros, não é isso? Que nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, e é verdade. Existe uma verdade nisso, não que nós temos que nos acomodarmos com relação a isso e aceitar o erro na nossa vida, não. Nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que lutar contra os erros. Eu entendo que o Senhor Ele vai vir buscar uma igreja santa, pura, sem mancha. Eu creio. Amém? A Bíblia diz o seguinte, que sem santidade ninguém verá Deus. Nós precisamos ter uma vida santa. Nós iremos errar na caminhada? Eu acredito que sim, mas nós nos esforçaremos para não errar, para não errarmos, para não cairmos. Nós precisamos ter essa convicção. A graça não é dada a nós para nós fazermos todo tipo de coisas erradas, porque nós vivemos na graça, não. A graça é uma responsabilidade muito maior, porque quando basta nós olharmos, nós já pecamos. Antigamente precisava do ato, hoje não. De você olhar para alguma coisa errada, é perigoso você cometer pecado. Então a graça sabe o que é? É nós entendermos o amor de Deus sobre nós. A graça sabe o que é? É entendermos que Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui essa noite, buscando Ele de todo o coração, porque o que Ele quer de nós é que nós busquemos Ele de todo o nosso coração. Por isso que nós precisamos deleitar nele. Deleite no Senhor. Tire todas essas preocupações, esses medos, essa ansiedade. Tira do teu coração. Descanse no Senhor. E se vier sobre você esse sentimento, clame a Deus, busque o Senhor, fala: Senhor, eu quero me deleitar em Ti. Eu quero me deleitar em Ti. Porque Ele atenderá aos desejos do nosso coração. Ele está atento. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que cada um de nós precisamos. O que Ele diz: deleite-se nele. Vamos deleitar nele, igreja. Vamos deleitar, porque Ele sabe de todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele vai fazer. A entrega é algo necessário para o cristão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala que a gente entrega, mas o controle está todo na nossa mão. A gente fala assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Mas quando a gente vê, a gente já está dirigindo o carrinho da nossa vida. Quando a gente percebe, a gente já está indo na direção que o nosso coração quer. E não mais aquilo que o Senhor quer para nós.
E eu posso dizer para você, porque esse texto ele falou muito comigo, porque esse ano de 2019 foi um ano que eu tomei muitas decisões pelo meu coração. E uma das coisas que mais o Senhor ministrou ao meu coração foi sobre as decisões que eu tomei de acordo com a minha vontade e não com a vontade dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Nós precisamos entregar e confiar. A entrega e a confiança parte de nós, para que ele possa fazer todas as coisas em nós. Sabe o que aconteceu? Por eu ter tomado tantas decisões erradas, por eu ter ido muitas vezes pelo meu próprio coração, isso não quer dizer que eram coisas erradas. Pelo contrário, para mim foram até boas, mas só que eu entendi que não era a vontade do Senhor. Eu não tinha entregado tudo nas mãos dele. Eu não tinha entregue o controle da minha vida nas mãos dele. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a andar de acordo com a minha vontade, para suprir os meus desejos. E ele quer que nós entreguemos tudo para ele. Entrega tudo para ele, meu irmão, essa noite. Entrega o teu coração. Se o problema seu é o teu coração, se o teu coração está enrijecido, se o teu coração está duro como pedra, ele é Deus que pode tirar este coração de pedra e colocar um coração de carne. Sabe o que quer dizer isso? É tirar um coração duro, é tirar um coração que tudo vê mal, que não tem expectativa e nem esperança em nada, e colocar um coração que tenha toda uma expectativa no Senhor. É isso que ele quer fazer conosco. Então entrega tudo essa noite. Se há algum filho seu, se há algum projeto que você está insistindo nele pela sua própria força, entrega para ele essa noite. Entrega tudo. É noite de você entregar tudo. É noite de você entregar tudo. O Senhor quer que você entregue tudo. Pode ter certeza, meu irmão, que de repente não vai ser no seu tempo, não vai acontecer do jeito que você espera, mas vai acontecer, e vai acontecer no tempo certo, porque vai acontecer no tempo do Senhor, para a sua vida e para a minha vida. Entrega tudo para Ele. Se você está com um problema na tua casa, se o problema é com teu filho e você está querendo resolver com as suas próprias forças, do seu próprio jeito, entrega para o Senhor. Comece a orar pelo seu filho, comece a orar pela sua filha. Ah, mas a minha filha, você não sabe a situação que ela está, você não sabe o que ela está vivendo, o que ela está fazendo, eu não aguento mais, eu vou pôr ela no rumo. Meu irmão, não é você que faz nada, é o Senhor. É o Senhor que dá a direção. Tem coisas que vão acontecer através da oração. Tem coisas que você vai ter que fazer através da oração. Você não vai precisar falar nada mais para o seu filho, para a sua filha, ou de repente para um pai ou para uma mãe que está perseguindo o filho. Vai buscar ao Senhor através da oração, de todo o teu coração. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor. O versículo 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Esse versículo foi um versículo que o Espírito Santo ministrou muito com o meu coração, porque nós temos essa condição, né, de muitas vezes não descansar em Deus. Muitas vezes a gente fica tão preocupado com todas as coisas, com tantas coisas, que a gente acaba não conseguindo usufruir de tudo que o Senhor tem para nós. E o Senhor, Ele quer que nós usufruemos de todas as coisas. O Senhor quer que possamos receber tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas nós temos que estar preparados para receber. Mas para isso nós precisamos descansar. Algo muito difícil em mim
sempre foi descansar. Sempre, eu falei hoje de manhã, eu sempre fui muito agitado. Graças a Deus eu estou ficando velho, então eu estou me acalmando mais. Mas eu sempre fui muito agitado. Sabe, de querer resolver e tinha que ser na hora, tem que ser na minha hora, tem que ser do meu jeito. E eu sempre fui desse jeito e sempre foi muito difícil eu descansar. Eu vou falar algo, mas é a verdade. Eu ficava muitas noites sem dormir. Muitas e muitas noites. Eu esquecia até de dormir. De tão ansioso que eu era, de tão agitado que eu era. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre gostei muito de trabalhar. Então a minha maior dificuldade era descansar. Era entender que o Senhor, Ele queria que eu descansasse. Era eu lançar nele todas as coisas. Eu não conseguia descansar. Eu dormia sempre, fui de dormir muito pouco. Eu dormia em média 4 horas, 3, 4, em algumas noites eu dormia 5. Eu sempre fui assim por muito tempo da minha vida. E quando minha mãe ficou enferma e ela veio a falecer, ela ficou vários dias. Eu fiquei vários dias cuidando da minha mãe. Eu era o mais novo, eu era o mais próximo dela. E eu era solteiro na época. E eu cuidei da minha mãe por vários dias. Então eu cuidava dela da hora que eu chegava do trabalho até a madrugada inteira, até o amanhecer. Depois eu não dormia, ficava cuidando dela e eu ia para trabalhar dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí o Senhor a levou, glória a Deus, porque ela está na glória. Só depois eu fui entender o que era descansar no Senhor, porque eu tive uma crise de ansiedade. Eu tive que procurar especialistas. E quando eu fui procurar especialistas, eu fui procurar especialistas cristãos. E eu estava num nível de ansiedade tão grande que eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais sair para a rua. Eu tinha medo de sair para a rua, eu tinha medo de subir em elevador, eu tinha medo de andar de carro, eu tinha medo de absolutamente tudo. E eu, por ser criado no Evangelho, eu me sentia muito mal, porque eu falava, meu Deus, eu sempre critiquei tanto isso. Misericórdia, eu estou confessando aqui. E isso aconteceu comigo, Senhor, por quê? Isso me deixava mais mal ainda. Aí que eu não conseguia dormir, não conseguia pegar no sono, porque eu achava que se eu dormisse eu iria morrer. Isso por muitos dias. E quando eu fui buscar ajuda de especialista, o médico me indicou um remédio, me receitou um remédio, e era um remédio muito forte. E eu comecei a tomar aquele remédio. Para falar a verdade, eu tomei um dia ou 2. Acho que 2 dias. 2 dias, para a honra e glória de Jesus. E no segundo dia, eu tive uma crise tão forte, tão forte, tão forte, que eu não conseguia sair do quarto. E um sobrinho meu foi lá e falou, tio, você está muito mal, eu preciso te levar no médico, vamos? Eu não quero, vai acontecer alguma coisa. E eu muito preocupado, e aí ele insistiu, de tanto ele insistir, ele conseguiu me colocar no carro. Acho que a Su estava junto, e nós fomos no pronto-socorro. E aí eu tomei uma dose cavalar desse remédio, e eu achava que eu ia relaxar, e nada aconteceu. Eu voltei para o quarto, voltamos do posto de saúde, fui para o quarto, e eu não conseguia de nenhuma forma dormir. E aí eu ouvi na sala, minha família comentando que eles iriam para a igreja, era um domingo. E aí o meu sobrinho de novo foi lá, tio, vamos para a igreja? Vamos lá para a igreja, tio. Eu falei, não, cara, eu não consigo levantar da cama, como que você quer que eu vá para a igreja? Eu vou orar por aqui mesmo, eu vou pedir para Deus vir aqui até o meu quarto e falar comigo. Não, deixa eu aqui no meu lugar. Meu irmão, muitas vezes se você estiver se sentindo assim, confia no Senhor, descansa nele. Ele quer que você descanse nele. Existem muitas pessoas que não têm conseguido dormir por causa dos problemas, por causa das situações, por causa das mazelas da vida. Descanse no Senhor, confie nele, e o mais Ele vai fazer por você, no nome de Jesus. Entenda isso, Deus tem um propósito para todas as coisas. Passe por essas situações em Jesus,
Passe por todas as situações apegado em Jesus, porque Ele vai te levar num lugar de descanso. É isso que Ele quer, e foi neste lugar que Ele me levou. E eu saí, de tanto Ele insistir, eu saí, e eu fui para a igreja aquela noite. E aí o pastor começou a ministrar a palavra, nós nos sentamos no último banco, se não me falha a memória. E ele começou a falar, e no final do culto ele pregou. E eu não, para falar a verdade, eu não ouvi a mensagem, porque quem passou por isso sabe, o coração parece que vai sair pela boca, é uma situação angustiante. E eu estava angustiado naquele lugar, mas eu sabia que o Senhor, Ele tinha poder para me curar e para me libertar aquela noite. Eu queria descansar nos braços de Jesus. E aquele pastor, no final do culto, no começo do apelo, ele falou assim: existe uma pessoa no nosso meio que está assim, assim, assim. Era o meu quadro. Levante a mão de onde você está. Só eu levantei, para a glória de Jesus, só eu levantei a mão, porque aí eu não teria dúvida. Porque se fossem outras pessoas, eu de repente não ia nem tomar posse da minha cura. E só eu levantei a mão. E ele falou: vem aqui na frente. Eu fui na frente, ele orou por mim. E quando ele orou por mim, tudo saiu. Todo o mal saiu. Toda a angústia saiu. Toda a depressão saiu. Toda a ansiedade saiu. Eu não tomei mais remédio. Eu cheguei em casa e joguei todo aquele medicamento fora, porque eu cria que Jesus Cristo tinha me libertado, porque eu cria que daquele momento em diante eu ia descansar nos braços de Jesus. Meu irmão, quer usufruir do melhor de Deus na sua vida? Descanse em Deus. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, todo o mal, todo o problema, toda a preocupação. Confie nele, e o mais Ele vai fazer. Ele quer que nós abramos os nossos corações para Ele. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de abrir o nosso coração, porque nós achamos que nós somos donos da razão. E muitas vezes Ele quer um ato simples de nós: abrir o coração, rasgar o coração diante do Senhor. Abra o teu coração. Abra o teu coração essa noite. Para nós alcançarmos o melhor do Senhor para o ano de 2020, nós precisamos confiar de todo o nosso coração em Deus. Nós precisamos entregar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor. Eu estava ouvindo o testemunho, foi um vídeo, não sei se alguém recebeu, fala da Oprah Winfrey, acho que é Winfrey, como que ela chama? A Oprah. Quem conhece a Oprah, já ouviu falar na Oprah? Eu comecei a ouvir aquele testemunho daquela mulher, e esse vídeo falava desde a infância dela. Ela, na sua infância, ela foi abusada pelos próprios primos, familiares pertos dela. E ela foi crescendo. A mãe dela era muito atarefada, e ela era uma mulher, diz a história que a mãe dela era cristã, mas a mãe dela estava tão na correria da vida, que ela não, com o trabalho, envolvida com o seu trabalho, que ela não conseguiu perceber o que estava acontecendo. E aquela criança começou a crescer, e ela começou, e no percurso da vida dela, as roupas dela eram feitas com saco de alimento, de feijão, se não me falha a memória. Até brincavam com ela na escola, brincavam com ela, debochavam dela pelas roupas que ela vestia. Mas aquilo não a abalou. Ela perseverou, ela continuou. Ela tinha todos os motivos do mundo para desistir, de repente até tirar a própria vida. Sabe qual era a boneca dela? A boneca dela era feita com espigas de milho. E sabe quando tudo começou? Com essas espigas de milho. Ela entrevistava, ela fazia bonequinhas com espigas de milho e começava a entrevistar essas espigas de milho. Dá para você entender? Deus já tinha um propósito na vida dela. Ela tinha um dom que Deus deu e Deus colocou dentro dela.
Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus coloca dons dentro de cada um de nós. O que nós precisamos fazer é não desistir no meio do caminho. Sabe qual é o problema? Que na caminhada muitas vezes nós desistimos, nós paramos no primeiro obstáculo. Nós paramos, nós desistimos. Nós voltamos atrás. E não é isso que o Senhor quer de nós. E essa menina cresceu. E ela se tornou uma das maiores entrevistadoras que tem hoje no mundo. Uma das mais bem-sucedidas. Sabe por quê? Porque ela não desistiu. Sabe por quê? Porque não foi na primeira dificuldade que ela parou. Não foi na primeira dificuldade que ela desistiu daquilo que o Senhor tinha para ela. O que o Senhor tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é o seu projeto? Qual é a sua oração? De repente você tem orado por um filho que está nas drogas. De repente você está orando por um trabalho novo. De repente você está orando por um projeto que o Senhor colocou há muito tempo no teu coração. E você de repente parou para pensar, falar: Senhor, eu não quero mais, eu desisto. Eu não vou mais me preocupar, eu não vou mais buscar uma solução para os meus filhos, para esse problema. Eu não quero mais saber desse projeto. Eu não quero saber de mais nada. Se você tem pensado desse jeito, meu irmão, entenda que o Senhor, Ele quer reativar dentro de você uma fé tão profunda, tão tremenda nele, que esse projeto ele vai acontecer, que essa pessoa que você tem orado, esse filho, essa filha, ela vai mudar, que essa situação de desespero, de repente você está no seu emprego, você não aguenta mais, e você tem orado por tanto tempo por um emprego novo. Eu creio que o ano de 2020 vai ser um ano de nós usufruirmos de tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Amém? Você crê, meu irmão? Você crê que você vai usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem falado contigo no seu íntimo, de tudo aquilo que de repente você tem colocado diante do Senhor, ou de repente de tudo aquilo que você pensou, Senhor, será? Colocou até em dúvida. Creia, meu irmão, creia. Creia que Ele tem poder. Ele tem poder. O mais importante de tudo, meu irmão, é nós olharmos para o Senhor, entendendo que Ele tem o melhor para nós. E para concluir essa mensagem, que foi aquilo que o Senhor, que eu comecei falando na mensagem, e é o que eu quero terminar, é nós entendermos o propósito pelo qual nós somos chamados. O Senhor, Ele tem poder para atender as nossas necessidades, todas elas têm. Ele tem poder para atender os anseios dos nossos corações, tem. Ele tem poder para entregar nas nossas mãos coisas tremendas, seja ela física ou na sua saúde. Ele tem, Ele quer, Ele pode, Ele tem poder. De repente você está pedindo alguma coisa para o Senhor, Ele tem poder para te entregar? Tem. Mas o mais importante de tudo, meu irmão, que foi aquilo que o Senhor mais falou comigo, e tem falado nesses últimos dias, nesses dias do ano de 2020, é sobre o que eu estou disposto a fazer para o Senhor neste ano. O que cada um de vocês estão dispostos a fazer para o Senhor este ano? Você está disposto a entregar tudo nas mãos do Senhor? Você está disposto a tirar o controle da sua vida e entregar nas mãos do Senhor? Faça uma reflexão sobre isso, meu irmão. Eu fiz sobre a minha vida. Eu entendi que muitas vezes, em muitos momentos, o controle estava todo na minha mão. O Senhor, Ele tem poder. Ele tem poder para fazer todas as coisas
existirem. Ele traz à existência tudo aquilo que não existe. Ele traz, Ele tem poder. Mas o que nós estamos dispostos a fazer para o Senhor nesse ano de 2020? Nós podemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, termos intimidade com Ele. É isso que Ele quer, que tenhamos intimidade com Ele. Vai para o teu quarto, vai para aquele ambiente de intimidade, se relaciona com Ele, porque é isso que Ele quer. Ele quer que nós possamos usufruir da presença dEle, que possamos usufruir da presença dEle, que seja um ano de intimidade, de usufruirmos de intimidade dEle, porque é o que Ele mais quer. Ele quer que nós tenhamos uma intimidade profunda com Ele. Vamos ficar em pé. Ele quer que nós tenhamos uma vida muito abundante em oração com Ele. Eu creio que nós vamos ter tempos de tanta oração, de tanta busca pelo Senhor. Vai ser momentos de usufruirmos da arma mais poderosa que nós temos em Jesus. Essa arma que nós temos se chama oração. Ela é poderosa. Ele ouve aquele que clama. Ele ouve o clamor daquele que clama. Que possamos buscar o Senhor, orando, buscando Ele de todo o nosso coração. Que possamos ter uma intimidade com Ele, mas que possamos buscá-lo de todo o nosso coração. Orarmos, como eu disse, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor, Ele quer responder às nossas orações, mas Ele quer se relacionar conosco. Que possamos ter um relacionamento muito íntimo e profundo com Ele. Amém? Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor.